Olá, hoje iremos iniciar um outro episódio aqui no nosso canal e hoje iremos contar para vocês a nossa experiência no Netflix. Você já sabia que a gente participou do Sugar Rush na Netflix? This is Sugar Rush, the baking competition where time is the most important ingredient. 4 teams of brilliant bakers compete against each other and the clock over 3 rounds of competition. Tudo começou quando um belo dia a gente recebeu um telefonema. Tinha uma pessoa perguntando o que a gente faz, que já tinha visto o nosso trabalho na internet e se a gente gostaria de participar de um programa de televisão. E a gente logo no começo hesitou um pouquinho, a gente achou que era algum golpe, alguma coisa, né? Não acreditamos que podia ser uma possibilidade. Mas com o desenrolar da história era mesmo de verdade e é uma história bem interessante. A gente vai contar agora todinha para vocês. E no início, logo de início, se você não assistiu a gente, vou convidar vocês. Estamos no Sugar Rush Netflix, temporada aí no Brasil, temporada 2, Season 2, episódio número 5. Feito com amor. Feito com amor, Made with Love. Made with Love. Esse é o episódio. Convido vocês, todos vocês aí, virem conferir a nossa participação por lá. This is Giselma. Let's start. We are from Brazil. When we met, we knew that one was made for the other. Actually, this year we are celebrating our 10th anniversary. So we are actually dedicating the cupcakes to each other. Depois a gente recebeu um telefonema, essa pessoa começou a nos pedir material, foto, tudo que a gente já tinha feito. Foi um processo longo, né? Processo bem longo. Várias entrevistas por Zoom, né? Na época, foi em 2018 o primeiro contato. Sim. A gente foi para Los Angeles gravar em janeiro de 2019 e foi ao ar em julho de 2019, um pouco antes da pandemia. A gente ficou sabendo que parte desse processo haviam 2.000 casais sendo entrevistados. E pra gente, só de ser um dos escolhidos foi já grande vitória. Uma grande vitória. E uma grande experiência também por estar na TV. A gente participou de muita coisa. Foi muito bom saber como a televisão realmente funciona, como tudo é feito. E nesse processo todo, lógico, várias pessoas foram selecionadas, várias entrevistas, e nesse meio tempo você já tinha que apresentar ideias, materiais, contar um pouco do seu trabalho. A gente estava no processo da abertura da loja ainda, a gente não estava com a loja aberta ainda, trabalhava de casa. Então foi tudo muito rápido, foi meio sem acreditar que isso podia estar acontecendo, mas foi uma experiência incrível. E parte desse processo do Netflix, porque foram várias etapas, inclusive até a vestimenta, a gente tem que mandar muitas fotos para lá. Documentação são muitos documentos que a gente tem que assinar. Contrato que assina. Contrato de sigilo também, né? E a Gisele, ela ficou um pouquinho nervosa, sabe, com tudo isso. E como a gente não sabia exatamente, você nunca fica sabendo do resultado, se você de fato vai ser chamado ou não. Então você tem que passar por todos esses processos aí sem saber, mais ou menos no escuro. E como a gente estava assim bem ocupado, a gente tinha que conciliar a nossa agenda com a agenda deles, com a época da gravação e tudo. Por quê? Porque a gente tinha que viajar até a Califórnia, gravar, passar alguns dias lá para depois... 3 dias lá na Califórnia para voltar. Depois poder voltar. E como a gente estava cheio de encomenda, tinha que conciliar todo esse tempo aí. E a Gisele ficou um pouquinho nervosa ao ponto de... Como a gente estava, muito ansiosa, não sabia se ia ser chamado, daí aquela coisa, nossa, filho, com quem deixar a filha, agenda para cuidar, que não podia trabalhar, ia viajar, não podia pegar encomenda. E eles iriam avisar a gente em cima da hora. Então, de fato, eles comunicaram a gente uma semana antes da viagem, mandam as passagens, tudo, você não tem como escolher o dia, é o dia que você veio
acabou. E a partir disso você tem que se programar tudo, mas no caso a gente tinha filha pequena, tinha que deixar ela com alguém que não podia ir, mais agenda. Até que eu fiquei extremamente nervosa, que eu achei que eu não ia pra Netflix, que eu acabei travando o meu pescoço de tanto nervoso que eu não me movia. Ela me perguntava, Cris, o que a gente vai poder falar pra eles para não ir? Falei, eu pensei assim? Que eu ia ligar e falar cancelando. Não, mas eu não consigo. E foi aquele nervosismo tomando conta. Fui parar no hospital. E a Gisele travando. Foi parar no hospital e falou, pelo amor de Deus, me destrava, me dá uma injeção, porque eu preciso pegar um avião. E foi tudo muita loucura, mas acabou dando certo. Tomei uma super injeção, uns remédios e me levantei, mas não fui 100%, mas... Subimos no avião e no meio do caminho agora relaxo, porque agora estamos a caminho. A gente foi selecionado, no nosso caso eles estavam procurando casais que trabalham juntos. E nesse episódio Made with Love, que é feito com amor, eram todos casais que trabalhavam juntos e... para replicar o casamento, como foi o pedido do casamento, o noivado, o processo depois todo. Replicar o casamento, o bolo de casamento. Eram várias etapas, são 3 etapas esse programa. E a primeira etapa, seria reproduzir um cupcake. O segundo era uma sobremesa e o terceiro, por final, era o bolo, que é onde a gente queria ter chego. Mas, infelizmente, fomos desclassificados no primeiro round, nos cupcakes. Mas aqui a gente vai contar um pouquinho da experiência para vocês. Chocolate, lots of chocolate. And she's making the other cupcake. O que aconteceu, como a Gisele falou, nós éramos o único casal que ainda trabalhava de casa. Então a gente não tinha experiência nenhuma com cozinha comercial. E quando a gente chegou lá, todos os utensílios, as appliances... O ingrediente, por mais que a gente passe a lista de ingredientes que eles pedem pra gente, tudo funciona diferente. Eu quis levar o chocolate que eu costumo usar aqui, o Calebo, eles não deixaram a gente levar, porque tem todo patrocinador, então tem que usar aquelas marcas específicas deles lá. São os produtos deles. E logo no primeiro round, no primeiro round, quando a Gisele estava fazendo o cupcake, quando saiu do forno, ela já olhou para mim e falou... So I start doing the brigadeiro ou não? Cris, esquece. E nervoso, porque nós, somos brasileiros, inglês é a segunda língua nossa, então fica além do nervoso todo, por estar ali na televisão, nas câmeras e tudo mais. Aquela correria, com aquela tempo. pressão, porque é tudo com tempo. Então tem essa questão do inglês também, pensar tudo em inglês. Então eu e ele, a gente se comunicava muito em português ali no stage, né? Que é o stage em português? O stage ali na gravação. E aí eles às vezes falam assim, cara, que vocês falam em português. Puxão de orelha pra todo lado. Repete o que você falou agora em inglês. Daí acontecia isso. Então era assim, muito nervoso. Receitas que tá diretamente na nossa cabeça, mas aquele nervoso... Chegou na hora, ela não lembrava. Você podia checar, ficava um caderninho de receita que você poderia esconder. Então eu checava, todo ingrediente que eu ia pegar, eu olhava o ingrediente e falava... Cris, eu faço a receita quase todo dia e agora eu não lembro. Sim, e ainda teve um inconveniente comigo, que meu microfone parou de funcionar no meio da gravação. 2 vezes. Então, o que aconteceu? Então, na hora que eu estava batendo os cupcakes, eles entraram ali na minha cena e falou, você vai ter que sair, que a gente vai ter que trocar seu microfone. Então, isso já... E o tempo correndo. O tempo continuou, porque estava competição, todo mundo fazendo. Não para. Eu que estava assando os bolos, ele estava fazendo o recheio, no caso. Então me tiraram ali do stage para trocar meu microfone. Nessa hora eu já me desconcentrei toda, já fiquei nervosa, já sabia que ia desandar alguma coisa. Daí, enfim, tira fio, põe fio. Voltei pra cena e mesmo assim eles falaram que continuou com problema. E eu falei, eu não tenho como sair daqui mais. Aí eles continuaram trocando meus microfones por trás. E eu lá trabalhando. Na receita, e o pessoal trocando microfone. Meio que me desconcentrou, não foi muito apropriado para o momento, mas eu tive que sair. Então, enfim, no final eu fui inventar de fazer 2 tipos de cupcakes.
Porque eu fiz um bolo de cenoura, o nosso bolo de cenoura brasileiro com brigadeiro, e fiz um outro de chocolate com marshmallow, enfim. Como eu ia apresentar um bolo de cenoura que é bem típico brasileiro, eu fiquei com receio, quis fazer 2 receitas para, no caso, se os juízes não gostassem de um, ia gostar do outro. Mas acabou com essa história de sair de cena, me embananei ali um pouco, a gente foi um dos últimos, né, a tocar a campainha. E aí vieram os juízes. O tempo passou muito rápido, a gente ficou naquele nervoso de não conseguir. E a Gisele já, por ser a chefe, né, a Master Baker. Eu já provei um cupcake. A hora que saiu, ela já falou, eu não gostei. E daí a gente falei, agora já não fica dá aquela... mais tempo. Eu falei, vai ser como que tá. E daí foi os juízes, né, deu muito provar. certo. E aí a gente foi eliminado aí nos cupcakes. Aquele suspense, né, que o cara fala, e o casal para ser eliminado agora, e eu ficava, não olha pra cá, não olha pra lá. Assim comigo, falava, eu acho que a gente vai passar, eu escutei o negócio, acho que a gente passa. E fica aí, quem vai eliminar? E fica aquele silêncio, e daí fala, Gisele and Chris. Eu falei, oh my God. 2, Chris and Gisele. I'm so sorry, you guys, but your time. Thank you so much, bakers. I am really disappointed. My favorite thing is cake, so I was really expecting to get to the round 3. Thank you so much. Thank you, guys. Just for being here, we are winners. And it was a great experience. Aí a gente sai de cena, o primeiro casal a sair de cena. E ainda por cima, pra não acabar a humilhação, eles fizeram a gente repetir essa cena de entrar e sair umas 3 vezes. Eu não diria humilhação, mas é que você já tá chateado que você foi eliminado. Volta ali, entra na cabeça. Agora sai. Não, agora sai de mão dada. Agora sai. Isso, olha pra ela. E a gente assim, pô... Decepcionada, foi assim, eu fiquei muito triste na hora, né, Cris? A gente teve que ficar ali ainda no stage, esperando o próximo ser eliminado pra gente poder voltar pro hotel, enfim. Mas foi uma experiência incrível, conhecemos pessoas maravilhosas. Foi muito bom pra saber como a TV realmente funciona. Foi assim. Imagina que você tá num stage no meio de uma série da Netflix e você tá vendo ali como que a coisa toda rola. E juízes, que é gravado, querendo ou não, tinham, não lembro né, o nome, tinha artista, ator, a dona da Sprinkles, que era uma das juízes, várias pessoas. E a gente acabou criando uma amizade, né? Chegou na Gisele e perguntou, ela ficou de cenoura, como que você faz? Uau, nunca vi fazer assim, muito bom mesmo. Ela viu fazendo um bolo de cenoura, como eu faço no liquidificador, ela falou, nossa, um purê de cenoura, nunca vi fazer bolo assim e tal. Mas, infelizmente, eles não gostaram, acharam o brigadeiro um pouco doce. Um dos comentários é que o brigadeiro ficou too rich. Que é muito, querendo dizer, muito rico em sabor, que ficou overwhelming. Mas foi isso. Eu saí super decepcionada, daí ficamos esperando até para poder pegar o translado para voltar pro hotel. Mas tiramos tudo como um bom aproveito pela experiência, conhecemos pessoas novas. Como o nosso negócio é bolo, a gente queria ter chegado até o round do bolo mesmo, né? Que é o que a gente tem experiência. Mas acabou que não deu muito certo. Mas a experiência foi incrível, porque ao mesmo tempo que estavam ligando pra gente da Netflix, ligaram do Food Network, verdade, lembra? Foi na mesma época, 2 contatos e do Food Network, quando a gente falou que estava já começando o processo com a Netflix, daí eles falaram, então não vai dar para... E eu acho que com a Food Network também não podia ser de casa, trabalho de casa, já tinha que ter um estabelecimento. Era um special e a gente não tinha estabelecimento. De Halloween, era Halloween. E eles não estavam aceitando e tinha que ter um lugar aberto, residencial. Tinha que ter uma cozinha. E foi isso. Mas foi muito louco, porque os dois entraram em contato ao mesmo tempo. Acabou que a gente deu certo de ir para o Netflix. Apesar de a gente não ter chegado no final, né, no round do bolo, que realmente onde eu tenho mais especialidade, eu queria ter chegado até lá. Mas eu só tenho coisas boas pela minha experiência que a gente teve por lá.
A gente conheceu realmente como é que a televisão trabalha. A gente também trabalhou sobre muita pressão. Então, acho que a gente não tinha loja aberta ainda, foi um caminho ali para a loja, foi extremamente estressante. A gente também tem bastante ponto positivo para tirar dessa viagem aí. Eu acho que um ponto importante é trabalhar sob pressão, né? A gente realmente, como a gente trabalhava de casa, eu acho que a Netflix nos ensinou muito. Foi bom aqui para tirar como lição aqui para a loja, como realmente está sob pressão, com data e horário de entrega. A partir daquele momento, a gente, depois que a gente abriu a loja, a gente, assim, essa é a nossa rotina praticamente diária. Trabalhar para entregar. Então, tem que estar tudo dentro do calendário, tudo no schedule, tudo certinho, porque qualquer coisa que der errado é o fim do mundo, é aquele problema. Outro detalhe também importante que a gente não mencionou foi que, como é televisão, existe um contrato. A gente não podia mencionar, o programa foi gravado em janeiro, nós tivemos que fazer o sigilo, não podíamos falar nada, não podia ser postado nada em rede social, não podia ser compartilhado de hipótese nenhuma para ninguém. A única pessoa que sabia era a minha mãe, daqui, que ficou com a minha filha pra gente poder viajar. Tirando isso, eu não podia falar para ninguém até que o programa saísse ao ar. Porque a gente assinou um contrato e se fosse exposto de alguma forma antes do programa ter saído ao ar, poderiam processar a gente. Então a gente ficou 7 meses. Sigilo absoluto. Não, 6 meses, do final de janeiro até julho, e eu super ansiosa, querendo falar pro mundo que eu tinha ido pra Netflix e não podia. Então, essa é uma coisa também que foi um pouco difícil para segurar essa notícia. E outro ponto bom também, muito bom, conhecemos a Califórnia, né? Com a Netflix bancando e passamos dias agradáveis lá, o tempo estava ótimo. Como a gente foi eliminado, enquanto os dois últimos casais ficaram gravando até a noite, a gente foi pra, como que é o Pier? Santa Mônica, Calçada da Fama. Calçada da Fama, fomos obrigados a conhecer a Califórnia gratuitamente. Rápido, mas foi válido, foi sensacional. E fora que foi uma viagem de casal, né? Muito bom. Foi uma lua de mel. Incrível. That's my luck star right there. Uma outra curiosidade também que eu gostaria de mencionar é que muita gente me pergunta: nossa, que legal, você teve no Netflix, como é que você se inscreveu lá? Como é que você chegou lá? Eu não fiz nada, eles que entraram em contato com a gente, né? Simplesmente, eu quero participar do programa, vou me inscrever. Não é bem assim, como a gente tinha dito antes. Eles falaram que foram mais de 2.000 pessoas selecionadas e nós chegamos até o final, né, no nosso episódio, onde foi somente 8 pessoas que foram selecionadas para o nosso... 4 casais. 4 casais, 8 pessoas, e a gente foi escolhido. Essa já foi a grande vitória, né? Todo mundo fala que, como não é inscrição, é seleção, só por ter feito parte de... São 4 casais e nós éramos um deles. Já é uma grande vitória. Depois de passar por todo esse processo seletivo aí, essa foi a grande vitória. Para que isso sirva, a gente resolveu gravar esse episódio também para que isso sirva de incentivo para vocês. Porque imagina um casal que está dentro de casa, em outro país, com outra língua, migrante, e acabamos sendo selecionados para ir participar de um seriado na Netflix. Isso foi incrível. Foi um sonho. Um sonho, isso foi incrível, uma experiência fantástica. Fantástico. Então, acredite em você. Tudo é possível, gente. O primeiro telefonema a gente achou que era um trote, na verdade. Deixa isso pra lá. Eu até demorei para responder, lembra? Eu não atendi a ligação porque veio um prefixo de outro estado. Eu falei, deixar recado, e deixaram o recado, e foi quando eu peguei o recado e falei, não é possível, isso é mentira. A gente não botou fé logo de começo, mas com o desenrolar da história, então acredito em você, acredito no seu potencial, que tudo é possível. Tudo é possível. Nós somos a prova. Bom, então aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa história. Agora aqui no nosso canal a gente vai dividir o máximo que a gente pode com vocês. Brasileiros vivendo nos Estados Unidos, no mundo da confeitaria. Aqui meu público é muito
americano, então eu vou tentar trazer conteúdo. Estamos aqui à disposição, se você tiver alguma dúvida ou algum outro conteúdo que você queira saber sobre a nossa experiência no Netflix, deixa um comentário aqui pra gente. A gente já está fazendo isso por muitos anos, a gente está disposto a colocar aqui, te dar muita dica, muita ideia. Se você gostou, dá um like no vídeo, se inscreva e ative o sininho de notificação. A gente vai estar aqui sempre agora, dando várias dicas. Espero que você goste. E qualquer coisa que queira saber, algum comentário, alguma dúvida, mande aqui pra gente. A gente vai ter prazer em responder. A gente se vê no próximo vídeo.